Bem, recebi uma pergunta de um estudante falando assim, Júlio, eu queria entender melhor a morbidade e mortalidade dentro da neurocirurgia. O que é que você vê, como é que é isso, como é essa rotina de lidar com esses casos. Eu gosto de dizer o seguinte, de um modo geral, tanto o paciente como o estudante tem uma visão muito equivocada da neurocirurgia, né? Obviamente que é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que tem riscos de vida, né? Mas de um modo geral, não é o que acontece. Até quando você faz um caso que é muito grave, de um modo geral hoje em dia, com a evolução da anestesia, dos nossos procedimentos, do equipamento, é muito raro você perder um paciente durante uma cirurgia. Óbvio que ele pode sair muito grave, principalmente no trauma, ou paciente crítico agudo, né, com sinais de percussão intracraniana e falecer depois na UTI. Mas é muito raro a visão que as pessoas têm de que o paciente vai para uma cirurgia e depois pode não sair dela. É muito, muito raro. Vou te dar exemplos de quanto isso é muito raro. Nesse meu período, aqui nos hospitais que eu trabalho em São Paulo, não perdi um paciente dentro do procedimento cirúrgico. Obviamente, já peguei causas de traumatismo gravíssimo que eu operei, esse paciente foi para a UTI e depois não saiu. Projétil de arma de fogo, né, que é o tiro na cabeça, né, trauma craniano, um paciente que tem algum caso muito grave, tumores em locais delicados, de pacientes ter sequelas no pós-operatório, ter hemorragias no pós-operatório, tudo isso pode acontecer. Mas, de um modo geral, a maior preocupação das pessoas é imaginar que o paciente vai para a cirurgia e depois não vai sair dela. Isso não é comum de acontecer. Obviamente, a gente está falando do risco, hoje em dia a gente fala de morbidade aceitável dentro da cirurgia, a gente vai ter na ordem de 2 a 3%. Isso é tudo documentado, os grandes hospitais fazem isso, vai ter sua estatística. Quantos pacientes se operou, quantos pacientes tiveram complicação. O que acontece mais rotineiramente na neurocirurgia, principalmente de crânio do tumor, o paciente às vezes tem quimioterapia, é um paciente com uso de corticoide, é o paciente que às vezes está desnutrido. Então, a cicatrização é uma coisinha chata. Então, é comum, às vezes, o paciente ter uma infecção no pós-operatório. É comum o paciente, às vezes, ter uma fístula licórica no pós-operatório. Isso é chato. É chato porque você tem que resolver, você tem que acompanhar, às vezes tem que reabordar. Então, essas são as intercorrências mais comuns. A hemorragia e os outros vão ser casos bem específicos, né? De você operar um tumor e depois o paciente ter um sangramento no leito, você tem que reoperar. Mas tudo isso eu falo para todo paciente que está na ordem de 2, 3% dos pacientes. A maioria não vão ter isso. Infecção, ela é um pouquinho mais comum, a literatura relata também como 1 a 2%, mas na prática, na estatística, a gente vê com uma ordem de 3% mais ou menos, mas de uma modo geral são alterações superficiais. Obviamente, mesmo essas alterações sendo superficiais, de um modo geral, vai ter a preocupação e às vezes o paciente vai ter que tomar antibiótico, vai ter que ser internado, né? Mas de um modo geral, a grande maioria deles é só na pele e subcutâneo, você consegue reverter isso até com medicações via oral. Só para vocês entenderem o que é o dia a dia da neurocirurgia. Obviamente, estou falando de eu que trabalho em serviço privado, em pacientes, maioria deles oncológicos. Se o colega está num hospital de trauma de referência, essa realidade dele vai ser diferente. Ele vai pegar muitos casos de acidente de carros gravíssimos que o SAMU já leva direto e às vezes o paciente nem dá tempo de levar no centro cirúrgico, né? E essas são as opções que ele vai ter que fazer e às vezes vai entrar desses pacientes gravíssimos, principalmente esses pacientes que têm altíssimos volumes. No serviço privado você tem grande volume de paciente, a maioria do seu volume é de cirurgias eletivas, muito volume também de paciente oncológico. E as emergências vão ser, né, as AVCs hemorrágicos, os AVCs isquêmicos extensos, que às vezes tem que fazer uma craniectomia descompressiva. O trauma também chega hoje em dia, os hospitais que eu trabalho, alguns são até rede referenciada. Se o paciente, a família diz que tem convênio, às vezes o próprio SAMU, o serviço público, né, que faz o primeiro atendimento, leva para esses hospitais. Mas só para vocês entenderem o que acontece da morbidade dentro da neurocirurgia e de um modo geral algo previsível. Quando você conversa com a família, você já sabe o que vai acontecer. Você já tem essa expectativa. Então, eu espero que tenha ajudado. Obrigado.